Bom, então vou começar a fazer a minha intervenção, sendo certo que estou sem retorno, mas para não perdermos mais tempo, já vamos um pouco atrasados em termos daquilo que é o horário. Eu vou fazer esta minha pequena, não sei se é pequena, intervenção. Primeiro, agradecer, cumprimentando as altas entidades governamentais, judiciárias, os convidados, participantes presentes física e remotamente, ao Sr. Ministro da Justiça de Angola, um cumprimento especial também, à Sra. Ministra da Justiça de Santo Tomé. Começo por agradecer ao PACED, à União Europeia, ao Instituto de Camões, pela ousadia na realização deste grande encontro internacional, o que nos permitir a partilha de ações desenvolvidas e perspectivar novos caminhos, visando a consolidação da democracia e do Estado de Direito dos nossos respectivos países. Não pude estar presente fisicamente, mas Cabo Verde está muito bem representado no evento pelo Sr. Procurador-Geral da República, pelo Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judiciária, pelo Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária e pela Sra. Diretora-Geral da Política da Justiça. A democracia e o Estado de Direito em Cabo Verde, vou fazer um breve enquadramento. No início da década de 90, depois de 15 anos sob a égide de um regime de partido único, instaurado na sequência da independência do país, Cabo Verde viveu um dos momentos mais importantes da sua vida política, ao concretizar de forma exemplar a passagem de um sistema político autoritário e monopartidário para um sistema político democrático e pluralista. Esse processo decorreu de forma relativamente rápida e tranquila, em janeiro de 1991, em janeiro de 1991, com a realização das primeiras eleições pluripartidárias e consideradas livres e justas. Tal como exposto no preâmbulo da nossa Constituição da República, em setembro de 1990, a então Assembleia Nacional Popular aprovara a Lei Constitucional 2/3 Romano 90, que, revogando o artigo 4º da Constituição, sustentáculo do até então Partido Único, Partido-Estado, e institucionalizando o princípio do pluralismo, consubstanciou um novo tipo de regime político, concebida como instrumento de viabilização das eleições democráticas e de transição para um novo modelo de organização da vida política e social do país. Não deixou, contudo, de instituir um diferente sistema de governo e uma outra forma de sufrágio em vésperas das eleições para uma nova legislatura. Foi nesse quadro que se realizaram as primeiras eleições legislativas em janeiro de 1991, seguidas em fevereiro de eleições presidenciais. A expressiva participação das populações nessas eleições demonstrou claramente a opção do país no sentido da mudança do regime político. No entanto, as fundações do Estado de Direito Democrático só ficariam completamente estabelecidas com a aprovação da Constituição de 1992, a qual veio dotar o país de um novo quadro normativo consentâneo com os valores da democracia e do Estado de Direito, o que encontra indelevelmente consagrado, por exemplo, no artigo 2º da nossa Carta Magna. Esta Constituição assume plenamente o princípio da soberania popular e consagra um Estado de Direito democrático, com um vasto catálogo de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, a concepção da dignidade da pessoa humana como um valor absoluto e sobrepondo-se ao próprio Estado, um sistema de governo de equilíbrio de poderes entre os diversos órgãos de soberania, um poder judicial forte e independente, um poder local cujos titulares dos órgãos são eleitos pelas comunidades e perante elas responsabilizados, uma administração pública ao serviço dos cidadãos e concebida como instrumento de desenvolvimento e um sistema de garantia de defesa da Constituição
característico do regime de democracia pluralista. Esta lei constitucional veio, assim, formalmente corporizar as profundas mudanças políticas operadas no país e propiciar as condições institucionais para o exercício do poder e da cidadania num clima de liberdade, de paz e de justiça, fundamentos de todo o desenvolvimento econômico, social e cultural de Cabo Verde. Tendo sido ganhas as primeiras eleições pelo então partido recém-criado e tendo a alternância no poder ocorrido de forma pacífica, emitiu-se desde muito cedo um sinal de adesão por parte da população cabo-verdiana à legitimidade das urnas e à lógica do poder civil em vez do poder militar. Esta solução da democracia tem-se confirmado nos diversos ciclos eleitorais realizados desde aquela altura, o que tem permitido a Cabo Verde estar bem posicionado nos rankings internacionais de democracia, liberdade de governação, denotando também um nível satisfatório da consolidação da nossa democracia, não obstante, é claro, os desafios naturais que temos de enfrentar na melhoria do nosso Estado de Direito. O nosso país tem estado a ser globalmente bem classificado no contexto africano, nos rankings de desenvolvimento humano, transparência, liberdades e boa governança. A credibilidade externa é um dos maiores ativos do país e é, sobretudo, o resultado do percurso democrático, da transparência e da boa governação. Cabo Verde lidera o ranking de governança pública na África subsaariana. Ocupa a primeira posição na região africana em matéria de liberdades civis e políticas e segunda posição em matéria de boa governação e de qualidade de vida e a terceira posição em matéria de democracia e cidadania e de transparência. Cabo Verde é igualmente o terceiro melhor país da África no Índice de Desenvolvimento Sustentável e no desenvolvimento do capital humano. O quinto país mais livre economicamente em África. O único país em África classificado com um nível insignificante de insegurança para viagens de turistas. Cabo Verde ocupa a terceira posição no ranking de percepção de corrupção em África e o segundo lugar no índice Mo Ibrahim, só ultrapassado pelas Ilhas Maurícias. Cientes de que essas conquistas não são irreversíveis e ainda há muito por fazer e por melhorar, em termos de democracia, Estado de Direito e boa governança, estamos aqui agora para refletir sobre as diferentes e complexas variáveis que podem interferir nesse processo. Deste modo, doravante, no âmbito daquilo que é a temática alusiva a esta conferência, adentrar-me-ei mais concretamente na temática que me coube tratar, que é a melhoria do quadro legal e de governação. Com foco no setor da justiça, a revisão da Constituição levada a cabo através da Lei Constitucional 1/7/2010, de 3 de maio, permitiu uma verdadeira reforma do setor da justiça, a ponto de se falar hoje, em 2021, de um sistema judicial orgânico, funcional e atuante. A Constituição de Cabo Verde, no capítulo referente ao Poder Judicial, com o foco na administração da justiça, indicou o seu objeto, o de dirimir conflitos de interesses públicos e privados, o de reprimir a violação da legalidade democrática e assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, para poder ser coerente, funcional e sistemática, de ter consequências na criação de órgãos da administração da justiça. Com o objeto constitucional fixado, clamava-se, entretanto, de se preencher de forma substantiva, densificada e sistemática pelos advenientes órgãos da administração da justiça, eivados de princípios e de regras fundamentais que pudessem corresponder ao mandamento da legalidade democrática e que ela, a justiça, é administrada em nome do povo. A Lei Constitucional 1/7/2010, de 3 de maio, permitiu a revisão da Constituição de 1992, aprovada pela Lei Constitucional 1/4/2092, de 25 de setembro, alterada pelas Leis Constitucionais números 1/4/95 e 13 de novembro e 1/5/99, de 23 de novembro.
O presente trabalho observa as caracterizações e realizações advenientes daquela revisão constitucional, plasmadas nas mais diversas leis ordinárias no setor da justiça, iniciadas na anterior legislatura 2016-2020 e em curso na presente legislatura. Avalia-se e qualifica-se a implementação, a revisão constitucional, o grau de desenvolvimento dos órgãos da administração da justiça, designadamente com o fórum do Conselho Superior da Magistratura Judiciária, a repercussão do surgimento do Tribunal Constitucional na manifesta libertação do Supremo Tribunal de Justiça para o exercício supremo na hierarquia dos tribunais comuns, os tribunais de recurso, parlamento e sotavento, a densificação material do provedor da justiça, que de um órgão auxiliar do poder político é realojado e adaptado como longa-manos dos direitos humanos, que são arrumados técnica e administrativamente na legislação ordinária por ordem da Constituição revista. Os impactos decorrentes das concretizações e realizações na nova configuração do sistema organizacional da administração da justiça é uma interpretação ainda que própria de mudanças de paradigmas que atingem o próprio órgão interno governativo, promotor das concretizações, o Ministério da Justiça, constituem também aspectos examinados no presente trabalho. Os conceitos utilizados não poderiam ser da nossa criação, pois são os levados a cabo pelo legislador constituinte e devidamente usados sem prejuízo de imprimir o nosso ponto de vista. O exame, entre outros, dos seguintes diplomas legais e as consequentes portarias de instalação nas concretizações correspondentes à Lei 90, 7 Romano 2011, que regula a competência, a organização e o funcionamento do Conselho Superior da Magistratura Judiciária. A Lei 88, 7 Romano 2011, de 14 de fevereiro, que estabelece a organização, competência e funcionamento dos tribunais judiciais. A Lei 112, 8 Romano 2016, alteração ao Código de Processo Penal, na parte respeitante aos casos em que não é admissível recurso, aos poderes de cognição do Tribunal de Relação e ao recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. A interpretação teleológica torna-se inevitável, como recurso sistemático para se entender o caráter qualitativo das concretizações e realizações provocadas pela revisão constitucional quanto ao setor da justiça. Falaria do Conselho Superior da Magistratura Judiciária, uma figura com um antecedente constitucional e legal do atual Conselho Superior da Magistratura Judiciária, as limitações funcionais e organizacionais que eram evidentes, são reparos, portanto, para outra ocasião. Da exclusiva competência da Assembleia Nacional para legislar sobre a organização e funcionamento do Conselho Superior da Magistratura Judiciária, o que foi concretizado com a aprovação da Lei 90, 7 Romano 2011, de 14 de fevereiro. Com a sua aprovação, conferiu-se ao Conselho Superior da Magistratura Judiciária a competência de gestão e disciplina dos juízes, da administração autónoma dos recursos humanos, financeiros e materiais dos tribunais, bem como dos seus próprios. Por via desta opção constitucional, da revisão constitucional, criou-se no Conselho Superior da Magistratura Judiciária um conjunto de serviços, o que implicou que fosse dotado de um corpo de capital humano qualificado e suficiente para cumprir a missão que lhe foi conferida. Constitui um dos pontos mais altos do debate parlamentar a discussão sobre a situação da justiça, cujo relatório anual sobre a situação da justiça é da competência do Conselho Superior da Magistratura Judiciária e também do Conselho Superior do Ministério Público, além da colaboração na execução da política traçada pelo Executivo e da elaboração de planos estratégicos, são avanços advenientes da reforma, das reformas legislativas empreendidas. Como disse há bocadinho, ao nível do Conselho Superior do Ministério Público, alterações também importantes foram operadas. Desde logo a sua... Sim, está ouvindo? Doutora Joana, consegue ouvir? Doutora Joana, me ouve? Sim. Doutora Joana, muito obrigado pela sua apresentação, mas hoje, infelizmente, o nosso direito de felicidade foi coartado. Não sei se é pelo doutor João Pedro Campos, mas pronto.